Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formatação condicional, tá? E para resolver esse problema hoje, eu trouxe um exemplo, né, sobre um produto que ele pode ter origem nacional importado, para a gente resolver um problema de estoque desse produto, certo? Então, a gente vai usar 3 tipos de formatação condicional diferentes aqui. A primeira vai ser uma formatação condicional utilizando como se fosse uma classificação semafórica, ou seja, aqueles produtos que tiver um valor de mais de R$ 500, eu quero que eles sejam coloridos de vermelho, aqueles que estão no valor intermediário, né, eu quero que seja colorido de amarelo, e aquele que eu não preciso me preocupar, eu quero que ele seja colorido de verde, porque é um produto barato, tudo bem? O segundo tipo de formatação que a gente vai usar vai ser em relação à coluna de estoque, ou seja, quando eu tiver menos do que 15 produtos no estoque, eu quero que essa célula seja colorida de vermelho, para eu ficar atento, né? O produto está acabando, eu tenho que ter uma atenção a esse produto. Então ele vai colorir para a gente essa célula, né? Se ela for menor do que 15, né? Então, por exemplo, aqui, estou no estoque. Se esse estoque tiver um valor de 12, por exemplo, no ar-condicionado, automaticamente ele colore isso pra gente de vermelho. Essa que é a funcionalidade. Voltando no de custo, que eu já ia me esquecendo, não estava fazendo, eu posso vir aqui, olha, no ar-condicionado. Se eu falar que o ar-condicionado ele vai custar para nossa empresa R$ 600, ele automaticamente colore essa célula de vermelho, porque é um produto caro. Então eu tenho que me planejar para poder comprar esse produto. Então vou dar um Ctrl Z, porque não é esse valor, né? E aqui, a última formatação que a gente vai usar é em relação à origem do produto. Ela é um pouquinho diferente, por quê? Porque eu não estou formatando somente essa célula. Eu estou formatando a coluna B, né, o elemento da coluna B, o da coluna C e o da coluna D em função do valor da coluna D. Então ela é um pouquinho diferente e a gente vai aprender também como faz ela. Então vamos fazer um teste aqui, olha, umidificador de ar. Se o umidificador de ar fosse um produto importado, automaticamente ele colore tudo para mim, porque o produto importado é difícil de comprar, ele vende muito longe, então eu preciso ter sempre atenção em relação a esse produto. Tudo bem? Outra coisa que a gente poderia fazer seria uma formatação de condicional em relação ao custo por uma formatação de barras, ou seja, ele já organiza para mim aqui, olha, qual seria o preço dos outros produtos em relação ao preço mais caro. Também me ajuda a organizar e planejar, né? E aqui ele já organiza para a gente do mais caro para o mais barato. Tudo bem? Então a gente vai fazer esses 3 tipos de formatação hoje, aliás, 4, porque a gente também vai fazer esse de barras, num problema assim, olha, onde os dados estão dados aqui e a planilha está limpa, a gente vai fazer isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a formatação condicional para coluna de custo, tudo bem? Então a gente seleciona os valores que a gente quer fazer a formatação condicional, eu venho em página inicial, formatação condicional e conjunto de ícones, e aqui eu vejo vários conjuntos de ícones, hoje a gente vai fazer essa daqui, olha, a semafórica. Cliquei nela. Quando eu clico nela, automaticamente o Excel criou uma regra pra gente. Só que não é a nossa regra, a gente quer criar a nossa própria regra, certo? A gente quer organizar, classificar essa regra de acordo com essas características que a gente estipulou aqui, olha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar em formatação condicional e vai gerenciar uma regra, porque a regra já foi criada, a gente só quer modificar. Então a gente modifica a regra em gerenciar regras. Gerenciar regras, mostrar regras de formatação para. Seleciono aqui, olha, para essa planilha toda. Então nessa planilha tem essa regra, eu clico nessa regra e vou editar regra. Tudo bem? Quando eu vou editar regra, eu quero as regras, olha aqui, ó, primeira coisa, ordem inversa de ícones, porque eu quero que o vermelho seja atenção, o vermelho que é o produto mais caro. Então eu clico aqui e já troco, olha, agora o vermelho vai ser o valor maior, tudo bem? Em relação ao número de comparação, outra coisa que a gente já pode trocar de cara aqui, porque não é percentagem que a gente está comparando, a gente está comparando número, então já posso trocar para os dois aqui, tudo bem? Então, olha só, eu quero que apareça a bolinha vermelha quando o valor daquela célula for maior ou igual a 500, não é isso? Quando eu venho para debaixo, amarela, ele já pega aquele valor. Amarelo é intermediário.
Então, eu quero amarelo quando o valor estiver compreendido entre 500, ou seja, menor do que 500, ou maior ou igual a 250. Tudo bem? E aí eu tenho que clicar na bolinha verde aqui para ele colocar o verde. Quando eu clico na bolinha verde, ele já entende, né, através dos outros valores, que é a opção verde quando o valor for menor do que 250. Uma vez que eu já configurei isso aqui, aperto em OK. E dou OK novamente, ele já configurou para mim isso aí, olha. Se eu tivesse colocado aqui, no lugar do ar-condicionado, R$600, ele já colore para a gente aqui de vermelho, tudo bem? Então, a nossa planilha, a nossa primeira formatação já foi, deu certinho. Agora a segunda, em relação ao estoque. Eu quero que ele colore a célula de estoque de vermelho, caso esse valor for menor do que 15. Então, a gente volta em formatação condicional. E a gente vai criar uma nova regra. Olha aqui, olha. Realçar regras da célula. Quando o valor é menor do que. Clico. Ah, pessoal, só uma coisa, estava esquecendo. Vamos primeiramente selecionar o intervalo que a gente quer fazer formatação condicional, tudo bem? Então, formatação condicional, realçar regra de célula é menor do que. Então, eu quero que esse valor, quando for menor do que 15. E aqui ele já fornece para a gente algumas opções, olha. Preenchimento vermelho claro com texto em escuro. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Clique em OK. Então ele já criou essa regra para a gente aí, olha lá. Vamos ver se essa regra está funcionando. Vamos colocar que forno elétrico igual a 2. Ele já colore para mim que o estoque é igual a 2. Tá, mas eu não quero essa formatação do jeito que veio. Não quero que não gostei desse vermelho, não gostei do texto estar escrito em vermelho. Então, o que eu faço? Eu venho em formatação condicional e vou gerenciar essa regra. Gerenciar a regra. E aí, olha, eu posso vir aqui, esta planilha, e tem as duas regras dessa planilha. Mas eu quero essa daqui. Então, eu clico nela e editar a regra. Editar a regra e venho em formatar a visualização. Formatar. Aí aparece aqui, olha, número, fonte, borda. Venho na opção de preenchimento. Escolho um vermelho. Tudo bem, mas eu quero mais cores. O vermelho está selecionado, eu venho aqui em personalizar e eu posso aqui, olha, colocar ele mais clarinho. Olha o contraste que está dando aqui, tá vendo? Aí com a escrita preta vai ficar melhor, vai dar um contraste legal. Então eu coloco OK, venho aqui em fonte, tiro o vermelho e coloco ela preta, porque estava em vermelho, dou OK, dou OK, dou OK. Olha lá, ficou melhor assim. Então, a regra continua valendo, 10 é menor que 15, mas desse jeitinho aí. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai aprender a fazer a terceira regra, que ela já é um pouquinho mais complicada, mas também é tranquila, que a gente vai ter que criar uma função dentro da regra, porque eu quero, normalmente a regra funciona para a célula que eu selecionei, mas eu quero fazer um critério em relação à célula D, mas eu quero que ele modifique a B e a C também. Então, é por isso que a gente tem que fazer uma fórmula. Então, o primeiro passo é a gente selecionar, né, a linha que eu quero que seja colorida de amarelo, se o produto for importado. Então, eu seleciono a primeira linha aqui, venho em formatação condicional, e agora eu vou criar uma regra. Quando a gente quer fazer uma fórmula, a gente vem em nova regra, tudo bem? Clico em nova regra, e venho nessa última opção aqui, olha, que é usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Tudo bem? Aqui é onde eu vou começar a minha fórmula. A primeira coisa que eu faço é apertar o igual, porque o igual ele começa a fórmula. Clico em igual e eu quero verificar o quê? Eu clico em igual se a célula D2, que corresponde a nacional ou importado, é ela que eu quero verificar. Tudo bem? Ela seja igual, então o primeiro igual é para indicar a fórmula. O segundo igual é para comparar se o valor da célula D é igual a importado. Então eu abro aspas, porque é um texto que eu quero comparar, e digito importado. Tudo bem? Só uma coisa, pessoal, que para a gente terminar essa fórmula. Aqui, olha, na célula D2, aparece um cifrão antes e depois. Como a gente já viu antes, o cifrão, né, ele serve para congelar o valor, fixar o valor naquela determinada célula. E se eu puxar a fórmula, ela não vai modificar essa célula. Mas não é isso que a gente quer, né, pessoal? A gente quer o quê? Que ela fique fixa, realmente, na coluna D, ela não vá para lugar nenhum. Mas que ela permita que eu possa andar linha por linha,
porque aí eu posso pesquisar para cada produto se ele é nacional ou se ele é importado, certo? Então, o que eu vou fazer? Como o primeiro cifrão fixa a coluna, eu deixo. Mas como o segundo cifrão fixa a célula, fixa a linha, eu vou tirar, porque eu quero que ele ande sobre as linhas. Então, eu venho em D2 e aperto o backspace aqui para apagar ele. Apagou, tudo certinho, clico em OK. Olha só, pessoal, clicando em OK, não mudou nada aqui, porque aqui, olha, é nacional. Mas se eu tivesse colocado aqui como importado, opa, a regra não funcionou, né, pessoal? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ctrl Z, formatar. Ah, já sei o que aconteceu, pessoal. Gerenciar regras. O que aconteceu? Tenho aqui esta planilha, clico nessa daqui, olha, que é o nosso importado, edito. Eu não formatei, não coloquei ele para colorir no final das contas, né? Então eu vou formatar aqui, venho em preenchimento, clico nesse amarelo, posso vir em mais cores, personalizar e subir ele um pouquinho aqui, olha. Ok? Venho cá e dou um ok. Dou um ok. Agora dou um ok. Vamos ver agora aqui? Importado. Olha lá, coloriu pra gente, certo? Só que isso só está funcionando para essa linha, porque foi o que a gente selecionou no início. O que a gente tem que fazer agora? Puxar essa formatação para baixo. E agora, muita atenção, pessoal, para não ter confusão. Eu posso simplesmente puxar isso aqui desse jeito, tá? Arrastando no cantinho quando aparece esse cursor, ou dar um duplo clique. Então vamos lá, atenção. Dei um duplo clique, olha o que aconteceu. Poxa, todo mundo virou ventilador, o que é isso? É porque quando eu baixo, né, dou esse duplo clique, ele copia tanto a formatação quanto o conteúdo da célula. Então, quando eu venho aqui embaixo, depois de ter dado esse duplo clique, aparece para mim aqui, ó, opções de auto-preenchimento. Eu clico nela e eu quero que ele pega só a formatação. Então, eu coloco preencher formatação somente. Preencher formatação somente, ele coloca aí para gente. Olha que legal. Então, se eu trocar aqui para importado, ele colore toda a linha. Tudo bem? E para finalizar, a gente vai fazer essa outra formatação condicional aqui, que é a de barra, que também não é difícil não, é bem facinha. Para isso, eu vou selecionar a coluna F, aqui, cliquei aqui, dei um Ctrl C, cliquei na coluna G, dei um Ctrl V, tudo bem? Seleciono a coluna G, venho em formatação condicional, limpar regras, e aqui muito cuidado, limpar regras das células selecionadas, que é o que eu quero. Se eu colocar aqui, ó, limpar regras da planilha inteira, ele vai apagar tudo que eu fiz até agora. E não é isso que a gente quer. Eu quero que ele apague só desse custo. Então eu clico aqui. Apaguei dessa célula. Beleza? Agora seleciono o intervalo que eu quero, formatação condicional, barra de dados, e aqui eu posso escolher a cor. Vou escolher verde. Outra coisa, eu posso vir aqui, aumentar o tamanho dessa coluna para ficar melhor, selecionar todo mundo aqui em cima, vir em dados e colocar um filtro, vir em custo e classificar do maior para o menor. E aí ele organiza dessa forma e eu tenho uma ideia do preço desse em relação aos demais. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa aula de formatação condicional. Espero que vocês tenham gostado. Tudo bem? Até a próxima!